Então vamos lá. Então, créditos tributários, né? Quando a gente fala de créditos tributários, né, gente, a gente já lembra, poxa, vai chegar a reforma tributária. E agora, o que vai acontecer com esses créditos? Hoje a gente fala de crédito de PIS, COFINS, ICMS, IPI, até imposto de renda. Poxa, e agora com a reforma tributária? O que eu vou fazer? Gente, tem 2 anos aí para que vocês possam aproveitar esses créditos tributários de uma forma, da forma que a gente já utiliza, tá? Fazendo o trabalho da forma que a gente faz, que é fazendo esse trabalho de levantamento de crédito, tanto interno quanto externo, e que seria interno, o próprio time fiscal tributário realizar esse trabalho. Claro que tem empresas que têm um time reduzido, não tem como fazer esse trabalho, contrata-se uma consultoria para fazer. A maioria faz isso porque os times fiscais tributários, por mais que eles tragam aí resultado para as companhias ainda têm uma resistência muito grande de fazer a contratação desses profissionais, né? Seja uma empresa pequena, seja uma empresa multinacional. Tá? Os times são muito reduzidos, porque na cabeça das pessoas traz despesa. E não, a área tributada, quando bem treinada, ela traz muito resultado. Tá? Dando só um exemplo para vocês, em um ano de trabalho, você consegue, dependendo da empresa e do segmento, você consegue aí buscar oportunidades tributárias que quase que dobram o resultado da companhia. Isso é real, né? Quando a gente fala, poxa, mas como é que eu vou buscar esses créditos, né? E aí tem vários caminhos, né? Tem alguns caminhos que a gente busca através da legislação. Então, como que funciona, tá, gente? Qual que é o cenário que as empresas estão hoje? Alta carga tributária, legislação complexa, é, 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 é extremamente complexo hoje a legislação tributária brasileira. E cada pessoa faz uma interpretação diferente da legislação. Então, vou dar um exemplo para você. Poxa, eu tenho um produto que tem uma alta carga tributária. Como eu consigo reduzir essa carga tributária, melhorar meu resultado e trazer dinheiro para o caixa da companhia? Né? E aí você tem que fazer a leitura e interpretação dessa legislação. Dando um exemplo para vocês. No estado de Goiás, existe um benefício chamado crédito otorgado. É um crédito tributário que é gerado todo mês através das vendas. Lá diz que, se você ler só por cima, você fala assim, se você vender para fora do estado, você tem direito a 7% de crédito presumido. Mas você não pode tomar crédito dos insumos esse e aquele. Só que quando você vai entender a legislação ela é clara. Você pode tomar o crédito desde que o seu produto final seja na NCMX. Então, é interpretação 100%, tá? Então, quando a gente fala, poxa, alta carga tributária, legislação complexa, sim, nós temos uma alta carga tributária, dependendo do segmento, e a legislação nossa não é nada simples, tá? E aqui o nosso objetivo é mostrar como, né, através dos créditos, você vai ter uma ferramenta estratégica total na sua mão. Como melhorar a tua venda. Tá? E o quão importante é isso, que me leva também a outro ponto da logística das empresas. Hoje as empresas têm uma área logística, muitas delas uma área interna, outras são terceirizadas. Claro que quando você fala de terceirizado, é um pouco mais difícil de você impor regras, você trazer ali e falar, olha, eu preciso que tenha uma pessoa que tenha conhecimento fiscal, tributário, porque realmente é muito difícil, né? Quando você tem um terceiro, quando você tem alguém ali que não é um funcionário da empresa. Então você, né? Só que quando você tem uma área logística que tem ali um alinhamento com a área tributária, você consegue utilizar ferramentas, né? Uma estratégia com a área logística para melhorar o resultado da empresa conforme ali o destino das mercadorias. E também das compras, tem tudo isso, tá? O que é o crédito tributário, né? Assim, falando um pouco de conceito, tá, gente? Crédito tributário é aquilo que sobra. Isto é, eu tenho um débito, eu tenho um crédito, e eu tenho um crédito muito maior do que o meu débito. Aquilo sobrou.
Mas como que eu chego nisso, né? Esse crédito tributário, ele está previsto no CTN, no Código Tributário Nacional, é lícito. Obviamente que tem gente que faz o crédito tributário daquele jeito para ganhar ali o seu FII, no caso de uma consultoria, ou simplesmente faz de qualquer jeito só para mostrar um resultado. Mas, obviamente, que o crédito tributário é uma ferramenta, gente, que é literalmente estratégica. Quando você tem um gestor tributário, um gestor fiscal, que ele está focado em recuperação de crédito, a empresa tem um baita resultado. E esse crédito tributário, ele é, acima de tudo, resultado da tua operação. Então, se você tem uma operação de muitas compras de insumos, né, e poucas saídas, pode observar que o teu crédito é muito alto. Obviamente que, dependendo do produto final, tá? Se você exporta, se você compra muito produto e exporta, você tem um saldo credor gigantesco, e com isso você vai criando aquele saldo de crédito que você vai poder utilizar em outros processos, como recuperação ali, fazer os pagamentos dos tributos federais, os tributos ali que são inerentes à Receita Federal, você consegue fazer essa compensação. Então, o crédito tributário é uma sobra, tá? Entre o débito e o crédito dos impostos. Princípio da não cumulatividade. Você vai tomando crédito, você compra detalhe, de lucro real, tá? Falando em lucro real. A gente aqui não vai falar de lucro presumido, simples nacional, isso dá até uma pincelada, mas a gente está falando de lucro real, tá? Então, você toma um crédito na entrada, débito na saída, vai fazendo compras e vai tomando crédito, e você vai gerando aquele saldo, tá? O que é o importante aqui, tá, gente? Os créditos que a gente está falando, principalmente dessa compra de insumos, a parte ali de toda a aquisição que a empresa faz, mesmo a aquisição mais simples que seja, até a mais complexa que vai para a produção. E aí existem os conceitos, né? Poxa, mas eu posso tomar crédito de tudo? Depende. A gente, nas turmas que a gente leciona, existe muito aquele questionamento. Poxa, mas eu tenho um item aqui que eu estou tomando crédito CMS, eu posso? Depende do estado, depende do que você vai fazer com aquele item. Vou dar um exemplo para vocês. Santa Catarina é um estado que não te permite tomar o crédito CMS de uma caixa de papelão. E mesmo você provando que aquela caixa de papelão vai ser utilizada para o transporte do produto final. E ela é essencial para aquele produto chegar até o consumidor, até o ponto de venda, enfim. Mas o Santa Catarina fala, não, é vedado o crédito de caixa de papelão. Já outros estados, tem alguns que falam, não, beleza, você pode tomar o crédito da caixa de papelão. Então, depende do estado, depende da análise de cada regulamento de CMS, tá? E aí a gente fala de CMS, PIS, COFINS e IPI. Todos esses tributos que daqui a 2 anos eles vão evaporar, né? Aí você vai falar, poxa, mas e aí? Lá na frente eu vou falar para vocês o que vai acontecer com esses créditos, tá? E aí falando um pouquinho dos créditos básicos e os créditos presumidos ou outorgados. Qual que é a diferença, tá? Crédito básico é aquele crédito oriundo da compra. Então você compra ali uma matéria-prima, você compra ali um produto que vai para um insumo, você compra um material intermediário, um material químico, você gera um crédito ao fazer o lançamento da nota. E o crédito presumido outorgado. O que é o crédito presumido outorgado, gente? O crédito presumido outorgado é aquele o produto tem algum tipo de benefício fiscal, ou, outras palavras, incentivo fiscal, como, por exemplo, o que eu falei para vocês sobre Goiás. Goiás, você tem um crédito presumido, que a gente chama lá de outorgado, tá? Que está no regulamento, onde todas as vendas para fora do estado de Goiás, eu gero um crédito presumido de 7% dos 12 que sai na nota. Isto é, eu só pago 5% daquele que está destacado em nota. Isso é um crédito presumido. A diferença, crédito básico vai no livro fiscal, né, no lançamento das notas, e o crédito presumido ou outorgado, ele vai no resultado. Poxa, mas não é a mesma coisa? Não. Um é nível fiscal, vai lá no imposto a recuperar, no balancete, na conta contábil de imposto a recuperar, e esse outro vai para a conta de receitas com incentivos fiscais. É diferente, tá?
Por isso que a gente sempre informa sobre o crédito básico e o crédito presumido. São conceitos diferentes. No fim do dia, poxa, mas no fim do dia não é a mesma coisa? Não é a mesma coisa. Um crédito básico você pode aproveitar com outros tributos. Um crédito básico você pode fazer transferência para terceiros. Um crédito básico você pode gerar um valor a compensar com tributos federais e assim por diante. O crédito presumido outorgado, ele entra no teu resultado, na conta de receita com incentivos fiscais barra benefício, e você nunca vai recuperar esse crédito. Por quê? Porque ele entrou como receita no seu DRE. Tá? Então, o seu DRE vai ter lá a conta a rúbrica ali de receita com benefícios fiscais, e no seu balanço vai ter lá imposto a recuperar. São informações que vão em relatórios diferentes, tá? Por isso que a gente fala, não é igual. Muita gente até briga, é igual sim, não é igual, não, tem conceito diferente, tá bom? Dúvidas? Perguntas? Beleza. Os principais créditos utilizáveis, tá? Falando de ICMS, insumos, o que são os insumos, tá, gente? E aí vai muito ligado naquilo que a gente vem falando, que a gente fala. O insumo propriamente dito, que a gente pode considerar como insumo? O que diz a norma? Insumo é aquele material que você utiliza para a produção de um bem que vai ser comercializado. Então, para o ICMS, ele é muito restrito a depender de cada estado, tá? Como eu dei o exemplo de Santa Catarina. Santa Catarina, por exemplo, se você comprar leite em Santa Catarina, você tem um crédito presumido de 4%. Mas quando você paga para o produtor, 0. Mas você tem um crédito presumido de 4%. Quando você vai para Minas Gerais, o mesmo leite que você em Santa Catarina é 0, em Minas Gerais é 12% de ICMS. E você toma um crédito dos 12%, ou dos 9,5%, a depender do TTD, que é tratamento tributário diferenciado que a empresa estiver inclusa. Tá? Então, por isso que, no caso de ICMS, é mais complicado. Você tem que entender e ver em qual estado você está falando para se aplicar aquele crédito. Tá? Esse exemplo que eu dei para vocês é Santa Catarina e Minas Gerais. São Paulo, empresas de laticínio, por exemplo, eu tenho crédito presumido. Eu quero ter crédito otorgado, desculpa. Quando você vai para outros estados, não tem já esse crédito otorgado. Então, depende muito de estado para entender o que é o insumo, tá? Mas o insumo, basicamente, é tudo aquilo que é utilizado para a produção do seu bem final. Beleza? Energia elétrica, você também pode tomar um crédito da energia elétrica. Esse crédito ele é 100% passível, tá? No ICMS, diferente do PIS/COFINS que eu vou falar já já, você pode tomar o crédito de toda a área produtiva. A área que você utiliza ali da fábrica para fins administrativos não pode ser utilizado, tá? Não pode de forma alguma ser utilizado porque para o ICMS não há produção ali. Então não faz sentido ter o crédito tributário sobre essa energia para a área administrativa. O que no PIS/COFINS ele vai ser diferente, a gente já vai falar. Ativo imobilizado, então você compra ali uma peça grande, tá? Você compra uma máquina, você compra itens ali para a tua fábrica. Esses itens imobilizados, você, assim que imobilizar, porque quando você compra um imobilizado, você tem que fazer todo o processo de montagem, fazer o processo ali de instalação. Quando você ativar esse bem, você vai tomar o crédito do ICMS em suaves 48 parcelas. E aí tem empresas que não tomam esse crédito, tá, gente? E é fato. Né? Eu tenho exemplos aqui de N pessoas que já me procuraram e falaram, pô, Felipe, na empresa que eu tenho, a gente fez um projeto e a gente nunca se acreditou. Eu falei, como vocês nunca se acreditaram? É porque a orientação da área fiscal era lançar sem impostos. Cara, vamos lá.
você tem que lançar sem impostos, por quê? Porque você está lançando um ativo mobilizado, mas isso não quer dizer que o crédito não seja passível. Essa nota ela tem que ser lançada lá no SIAP, que faz o controle desse crédito para você tomar em 48 parcelas. Então, você tem um cálculo a ser feito, você tem ali o índice que você faz o cálculo sobre as saídas tributadas, saídas não tributadas, dá trabalho. Então, assim, muitas empresas não fazem, não porque, poxa, eu não quero fazer, mas realmente porque as pessoas que estão ali, elas não têm ali aquela, poxa, vamos fazer, isso aqui faz dessa maneira. E se esse crédito do ativo mobilizado ele não tiver escriturado de forma correta no próprio SIAP, não dá bom. Não dá bom. E você pode ser autuado pela Cefaz. Isso acontece, tá, gente? Dando um exemplo que eu participei, em 2014, eu recebi uma fiscalização. Isso ficou muito na minha cabeça, porque foi muito, muito próximo. Eu recebi uma fiscalização na empresa no qual eu trabalhei, de 2009. Olha só, quase já uma apagada das luzes ali. E era sobre SIAP. Por quê? Porque a pessoa que fez lá em 2009, no caso eu não estava, eu entrei nessa empresa em 2012, ela não fez o cálculo como deveria ser feito, utilizando ali as saídas tributadas, não tributadas, usando o índice correto, né? E aí a empresa teve que pagar, né, porque o crédito que eles tomaram foi indevido. O fiscal fez o cálculo correto, e aí, no fim, a gente teve que pagar porque o cálculo do imposto foi a maior. Então tem que tomar bastante cuidado, tá? Nesse caso aqui do ativo mobilizado. É um crédito muito bom, tá, gente? Muito bom. Mas tem que tomar cuidado. Muitas empresas não fazem. Exemplo é na outra turma que a gente teve do curso de crédito tributário, nós tivemos uma aluna que ela, na empresa dela, quando eu falei isso na primeira aula de ICMS, ela ficou desesperada, né? E acho que ela estava na empresa recente, e ela foi, no dia seguinte, ela chegou na empresa, fez um levantamento na outra aula, acho que eram os sábados, né, Lu, se não me engano. E aí, na outra aula, ela chegou e falou, Felipe, realmente não tinha. Ela conseguiu relevantar um baita valor. Então, assim, para vocês verem, o negócio estava lá adormecido e ela tomou extemporaneamente, porque o fisco permite, quando você é ativo e não toma o crédito, você pode tomar esse crédito extemporâneo. Ela tomou esse crédito extemporâneo, melhorou o resultado, o chefe dela pulava de alegria. Então, assim, nesses lugares que tem crédito escondido, gente. É saber fazer e saber buscar, tá? Presumidos, é aquilo que eu falei no slide anterior, são os créditos ali que você tem oriundos da tua operação de venda, oriundo da tua operação de transferência, dependendo ali de qual região que você está. Eu falo muito em qual região que você está, porque ICMS é estadual, né, gente? Então, não adianta eu ficar dando exemplo só de São Paulo, porque às vezes aqui na palestra tem alguém do Pará, tem alguém do Amazonas, tem alguém de outro estado, e assim, eu tenho que falar algo mais genérico, né? Algo direcionado a São Paulo, aí beleza. Não tem presumido em São Paulo, só alguns produtos. Mas outros estados têm bastante presumido, principalmente Nordeste e Sul do país, tá? Em alguns segmentos. Beleza, CMS? Alguma pergunta? Gente, fica à vontade, tá? Falando do PIS e COFINS. PIS e COFINS, em suma, o conceito é muito mais amplo. Tá? Desde 2018, a gente tem um conceito aí muito mais amplo do conceito de PIS/COFINS, conceito de insumo, de matéria-prima. Então, a gente tem um leque muito grande de insumos, de créditos. E quando a gente fala isso, a gente lembra daquele monte de consultorias que chega nos nossos e-mails, né? 2, 3 por dia, já mandando invite, vamos conversar tal dia, tal hora, você tem oportunidade. E se você olhar, as consultorias, elas querem fazer basicamente PIS e COFINS. Por quê? ICMS dá trabalho, dá muito trabalho. O PIS e COFINS não dá trabalho. O PIS e COFINS é fácil. As consultorias chegam nas empresas e falam, em uma semana eu te dou um resultado. Porque é muito fácil você fazer. E é fácil de você ver se você tomou um crédito ou não, mesmo que extemporâneo.
Claro, em extemporânea você tem que ter uma pequena ajuda ali da, da empresa, dos colaboradores, mas também é fácil de saber, né? Então, para PIS/COFINS, você pode tomar um crédito basicamente de tudo que esteja ali ao redor da sua produção, né? Seja ali a própria matéria-prima, energia elétrica. E aí, quando a gente fala da energia elétrica, lembra que no ICMS eu falei, ó, você pode usar X% porque não é 100% produção. Já no PIS/COFINS, se você tem a fábrica e o escritório junto, você pode tomar o crédito do PIS/COFINS sobre a totalidade do local. Tá? Se eu tenho lá uma fábrica de, sei lá, 30 mil metros quadrados e o escritóriozinho lá de 3 metros, você pode tomar crédito de tudo. Você não precisa fazer aquela conta que no ICMS você precisa do laudo do engenheiro. No PIS/COFINS, não tem nada disso. O crédito é integral para o prédio inteiro. Beleza? Muita gente desconhece muito essas informações, tá, gente? E aí, o que, que as pessoas fazem? As pessoas, elas não tomam crédito por medo. E aí, vem uma consultoria, vê que você tomou um crédito parcial, ganha o FII, e você deixou de... E você não fez a tua lição de casa, tá? Então, para PIS/COFINS, energia é total, beleza? Os insumos, matéria-prima, material de embalagem, material ali acessório, secundário, materiais químicos. Por exemplo, você tem uma fábrica de alimentos. Nessa fábrica de alimentos, você usa material químico para você poder fazer ali a limpeza dos dutos, de direito a crédito PIS/COFINS. Tem empresa que compra isso como matéria de uso e consumo, tá? Você tem uma empresa de plástico, existem as extrusoras. Essas extrusoras que faz ali o plástico, fica resíduo. Existe um produto que você compra para tirar esse resíduo. Também, da mesma forma, você pode utilizar, você pode tomar o crédito desses produtos que tiram o resíduo. Eu vi uma mensagem subindo, mas eu não estou achando aqui. Onde que eu abro? Quer que eu leia para você? Se você puder, Lu, porque eu não estou achando aqui, não está aqui o botão que abre O chat. o chat. A Maura colocou: supermercados podem se apropriar de créditos de PIS e COFINS sobre despesas com serviços advocatícios e vigilância? Não pode. Consegui abrir aqui, Lu. Beleza. Consegui. Vamos lá. Não, supermercado pode se apropriar. Não pode. Serviços advocatícios, Maura, boa noite, primeiro, tá? Serviços advocatícios você não pode se creditar, tá? Já vigilância você pode. A vigilância você pode, desde aquele... Aí eu vou dar contar uma história, né? Lembra que aí na região de Campinas teve aquele grande assalto da Samsung? Depois daquele assalto gigantesco na Samsung, a Receita mudou o conceito sobre o creditamento sobre segurança. Né? Isso aí foi o estopim. Então, eles mudaram. Então, sobre vigilância, você pode se creditar, tá? Serviços advocatícios, infelizmente, não. Eu gostaria bastante também, mas não. O Edgar. Boa noite, Edgar. Tudo bem? Sim, podemos tomar créditos anteriores, mas temos que tomar muito cuidado, porque precisaremos olhar nota a nota para saber se realmente foram para a linha do processo. Sim. Aí, você tem razão, tem que olhar nota a nota, se foi para a linha de produção, mas se ou para aquele produto, dependendo do sistema que você utiliza, tá, Edgar? Se você utiliza um sistema como o SAP, que já tem ali os itens cadastrados, tudo certinho, se você utiliza o SAP, é mais fácil de você olhar, tá? Se você utiliza um outro sistema, é um pouco mais difícil. E o olhar nota a nota, hoje a gente nem faz tanto esse olhar nota a nota, a gente pega por fornecedor, NCM e código do produto. Qual que é o código do produto? O código do item que você criou o pedido de compra para ser lançado. Tá? Se aquele pedido de compra tiver cadastrado como item produtivo, ele vai se creditar automaticamente e aí não vai ter oportunidade, tá? Mas se aquele item não tiver cadastrado, mas você sabe, junto com alguém da engenharia, de produção, que é item produtivo, você pode tomar o crédito, tá? Mas basicamente a gente trabalha com esses três: fornecedor, código do produto e o próprio NCM. Beleza? Mas tá certíssimo, tá? Se você não tiver essas ferramentas, realmente tem que olhar.
Boa noite, Beatriz. Concessionária pode tomar crédito de energia? Sim, concessionária pode tomar crédito de energia. Afinal de contas, sem a energia, ela não vai funcionar. E principalmente agora, né, com toda essa questão de carro elétrico, ela tem esse ponto essa questão, porque o gasto com energia, se a concessionária não tiver a geração própria, né, de energia solar, você pode sim, tá? Luciane Oliveira, boa noite. Em relação ao material de embalagem no estado de São Paulo, pode tomar crédito CMS? Pode. São Paulo pode tomar o crédito de embalagem, tá? Bem tranquilo. São Paulo, graças a Deus, nós não temos esse problema de discussão. O que é a embalagem que o fisco considera embalagem, que para mim aquilo, tudo bem, pode até ser conceito de embalagem, para mim não é muito, tá? Mas o fisco de São Paulo só enche o saco bastante com o pallet. O pallet, ele enche um pouco o saco, tá? Mas demais itens de embalagem, pode tocar pau. Isso, Beatriz. Não, eu entendi no PiscoFins. Isso aí, Beatriz. Você pode tomar, tá? Soninha Paiva, boa noite. Energia para PiscoFins é total. Isso, energia para PiscoFins é total. Independente se você tem ali, como eu dei o exemplo, você tem 30 mil metros quadrados de área de fábrica, né, de empresa. Se você tem ali, desses 30 mil, 3 mil de administrativo, você pode tomar o crédito integral. Não há não pode essa parte administrativa, não. É diferente ali do ICMS, né? Porque no ICMS você não pode, você precisa ter o laudo do engenheiro, é todo aquele problema que a gente precisa renovar esse laudo. Isso, para ICMS através dos laudos, Sonia, é isso mesmo. E aí aquele laudo que você tem que renovar todo mês de janeiro, a gente não pode esquecer, né? Todo mês de janeiro você tem que ir lá no engenheiro. Na verdade é mais o mesmo, ele vai carimbar, assinar o mesmo laudo, só atualizar a data. Claro que se a empresa atualizou a tua área de atuação, aumentou a planta, aumentou ali a área produtiva, ele vai ter que refazer o documento. Mas, normalmente, se a empresa não tem essas questões, ele só vai mudar a data, tá? Então, por isso que eu falo, o conceito do PIS e COFINS, e aí tem mais um ponto, né? Desde daquele parecer número 5 de 2018, que surgiu lá do STJ, né? Sobre aquelas questões de crédito de PIS e COFINS, que não podia, que não pode, estourou um caso no STJ, e aí a gente pode tomar créditos de muito mais itens, tá? Nesse parecer número 5 de 2018, que saiu em dezembro de 2018. Oi, Soninha, qual a legislação do integral de energia? Dentro da legislação de PIS/COFINS, da instrução normativa, na última, você pode pegar a última instrução normativa, eu não me recordo agora o número, mas eu posso mandar aqui depois para você, tá? No chat. Eu pego aqui, na instrução normativa, na última que saiu o ano passado, acho que é 21, se não me engano, o número da instrução normativa, tá? Lá dentro tem tudo certinho, lá, as questões do crédito de PIS e COFINS. Oi, Maura, na apuração do PIS e COFINS sobre energia elétrica, o valor da base de cálculo considera total da nota fiscal ou deve ser excluído o ICMS? Você vai excluir. Na verdade, para a energia elétrica, tem toda uma questão do cálculo, né? Em São Paulo, por exemplo, quando você lança aquela nota da Enel, ela é uma nota cheia porque a base dobra, né? Você precisa ir excluindo ali algumas coisas do cálculo. Mas você vai excluir ali o ICMS da base do PIS/COFINS, tá? Para você tomar o crédito. Beleza? E aí, nesse parecer, imagina, Maura, nesse parecer número 5, depois joga na internet, parecer número 5 de 2018, lá tem a lista do que você pode tomar. Claro que aí a gente tem que entrar no detalhe de cada item para te explicar, né? Quando a gente tem o curso aqui do crédito tributário, a gente explica no detalhe, né? Ali cada item, como que funciona o crédito, como faz a análise, a alteração do cadastro, enfim, tudo isso para que você não tenha problemas futuros. Por que acontece, gente? A galera pega aquele parecer, poxa, eu posso tomar crédito de EPI, e lança tudo como crédito. E não é bem assim.
é mais ou menos que a Receita faz assim, ó, tá aqui, você pode tomar o crédito. Mais ou menos. Né? Porque se você tomou o crédito indevido, a sorte do contribuinte brasileiro é que o PIS e COFINS, por falta de profissionais na Receita, falta de concursos, enfim, não tem profissionais suficientes para fiscalizar. Né? Então, o PIS e COFINS é um mar de oportunidades, tá? Mas você pode tomar um crédito ali de muita coisa, gente. Aluguel de pessoa jurídica, tá? Aluguel de pessoa física, você não pode tomar o crédito. Ah, mas se eu fizer... Não, você não pode. O que que acontece? Tem muita gente que lança o crédito, o crédito, o aluguel pago à pessoa física, você lança lá no F100. Aí você lança e esquece. Ah, lança aqui, tá tudo certo. Só que não, gente. Na primeira fiscalização que você tiver, você vai ter problema. Então não lança, não toma esse crédito. Toma um crédito legal. Poxa, mas por que, que o dono da minha, da minha loja, da minha fábrica, é pessoa física? Poxa, pede para ele colocar um CNPJ lá e toma o crédito. Tá tudo certo. Tá? Depreciação, você pode tomar o crédito também. Você não pode tomar crédito de locação de veículos. Eu já vi muita gente falando, eu vou tomar crédito de locação de veículo. Não. Fora que tem outros créditos novos, né, gente, que de 2021 para cá, a Receita vem aceitando. O que são esses novos créditos? Vale transporte do trabalhador da área produtiva, vale alimentação, e entre outros que a própria Receita já liberou, tá? Falando um pouquinho sobre Receita Federal, eu tive, o ano retrasado, uma fiscalização da Receita Federal, onde a gente teve que mostrar todo o processo de crédito que a gente fez, né? E, por incrível que pareça, a própria Receita deu ok em todos os créditos que a gente tomou baseado no parecer número 5. E depois nos créditos que foram sendo liberados no passado dos anos. Até o ano passado, saíram N decisões já falando sobre novos créditos. O que a gente também brigou muito no passado? Poxa, a gente gasta com publicidade, propaganda, e a gente não consegue tomar crédito, a gente gasta muito. Hoje, já consegue alguma coisa, né? Você já tem uma possibilidade, e é legal, você consegue ali tomar um crédito sobre alguns processos. A parte digital de internet, hoje já tem algumas decisões favoráveis ao contribuinte. Então, assim, tem muitas oportunidades, tá, gente? Vamos ver a pergunta da Luciane. Nota fiscal de combustível com a finalidade de uso da equipe comercial. Pode tomar crédito de PIS e COFINS? É discutível, tá, Luciane? Mas, quando você fala assim, eu preciso disso aqui, é essencial, ele vai viajar tudo, você pode, tá? Você pode tomar o crédito do PIS e COFINS sobre esses veículos aí, que têm a finalidade da venda, tá? Então, você pode sim, tá? Mas tem que observar se realmente você vai tomar para esse fim. Se você estiver alugando o carro para o diretor, não pode, tá bom? A gente vê muito isso. Isso, VA é proporcional ao Fabril, tá, Soninha? O Vale Alimentação e o Vale Transporte, o VA e o VT, tá? É proporcional somente aos trabalhadores da produção. Então, você tem ali 100 trabalhadores que você paga o Vale Transporte. Desses 100, 70 são na produção. Esses 70 você vira base de cálculo de PIS e COFINS. Detalhe, você pode pegar dos últimos 5 anos, tá? Toda decisão da Receita você pode retroagir 5 anos, beleza? Então, IPI é isso, IPI é muito mais amplo, tá? Desculpa, PIS e COFINS é muito mais amplo, então você pode tomar crédito aí de muita coisa. IPI já é uma coisinha assim. Primeiro que IPI não são todos os produtos que têm IPI, então já tem algumas questões. Mas você pode tomar o crédito das matérias-primas, materiais intermediários, e tem uma questão do Simples Nacional, do distribuidor, também que você toma crédito de 50% do valor que seria devido quando você compra de um distribuidor equiparado à indústria. Então, isso é muito legal também. É um crédito muito desconhecido do público e as consultorias dentro rolam, porque as consultorias chegam nas empresas e elas vão pegar esse crédito porque ninguém pega.
porque as pessoas, não é porque a pessoa não quer fazer, tá, gente? É realmente por falta de conhecimento ali, que, poxa, aquele CNPJ, ele é um CNPJ equiparado à indústria, aquela empresa é um distribuidor, a gente consegue pegar um crédito de 50%, é muito legal. Outro ponto também do IPI, é uma decisão, tá, gente? Saiu em 2020 essa decisão, é legítima do STF, não foi derrubada, ela continua. O IPI, se você é vou dar só um exemplo, tá? Você é um fabricante de um material plástico que está lá em Manaus, na Zona Franca de Manaus, tá? E aí você fala, poxa, eu vou comprar da Zona Franca de Manaus, o que eu vou ganhar com isso, né? Poxa, além de eu não ter o IPI no preço, eu, quando compro esse material que tem IPI lá da Zona Franca de Manaus, eu tomo crédito, eu posso me creditar de forma presumida do percentual daquele item, por mais que ele venha zerado. Então, isso tem decisão do STF, é só você jogar ali, você vai encontrar. E aí, você tem ali a possibilidade. Então, por exemplo, você compra um BOPP, que é aquele plástico que vem enrolado assim, num tubo. Esse item, ele tem 15% de IPI, se você comprar ele produzido aqui em São Paulo. Se você compra lá em Manaus, por exemplo, na Zona Franca de Manaus, tá? Que eu digo, na Zona Franca, a área de livre comércio, ele vem com 0 de IPI, mas você se acredita de forma presumida. Isso é muito interessante. Muita gente não consegue, não vê isso, né? Eu trabalhei numa empresa que tinha fábrica no Amazonas e o nosso principal ganho aí, né, era isso com os clientes aqui de São Paulo. Poxa, se você comprar de mim, você, além de não ter IPI, você tem um crédito presumido de IPI. Cara, e é um crédito que se você, dependendo do volume que você comprar, você faz toda a compensação dos seus débitos previdenciários, débitos, porque você faz a compensação, compensação cruzada, né? Então, pensa, isso para as empresas é sensacional, a depender do volume que compra, né? Então, IPI é isso. E tem os programas estaduais, né? Os programas estaduais tem o CREDAC de São Paulo, que é falando sobre o crédito acumulado, e inclusive agora está aquele programa do Proativo em São Paulo, que estão liberando mais fáceis créditos, né? Lembrando que não é como o auditor fiscal lá fez, tá? O Arthur. O Arthur, ele fez uma papagaiada, né? Não é aquilo. Mas tem o ECREDAC, com liberação lista, tem o Pro Goiás em Goiás, que são os programas de crédito presumido, em Santa Catarina tem em São Paulo tem para alguns segmentos o crédito otorgado, e assim por diante. Então, gente, oportunidades tem demais nesse meio, tá? Oportunidades e os riscos, né? Oportunidade, revisão fiscal, compensação, incentivos. Essa é uma oportunidade que a gente tem para a gente poder chegar na nossa empresa e buscar fazer essa revisão você mesmo, sem contratação de terceiros. E aí você, através desses resultados, utilizar para fazer compensação, buscar incentivos aí para a tua empresa e melhorar o resultado. Não é só caixa, tá, gente? É caixa e resultado. O mundo tributário é fantástico por causa disso. Você melhora o teu caixa, melhora o teu resultado. É uma dupla fantástica. Os riscos, né, que envolve a parte de crédito. Crédito indevido, autuação de perda de competitividade, porque, obviamente, se você tem uma autuação, um crédito indevido, você tem aí uma perda de competitividade gigantesca, porque você tomou um crédito indevido, você pode ser autuado, e aí você pode comprometer a operação da empresa, tá? E a importância ali, obviamente, do compliance, de controles internos, precisa ter, tá, gente? Precisa ter. Se você for um gestor fiscal tributário, que vai fazendo, como eu já escutei assim a frase, vou tocando, se você for tocando, simplesmente chega uma hora que estoura, tá? O futuro, né, gente, reforma tributária, né? Logo vem aí a CBS e a IBS, que aí o crédito é amplo, automático, isso a gente explora muito no curso de reforma tributária aqui na EBDEC. Se vocês quiserem, a gente tem esse curso, tá? E com tudo que está saindo fresquinho. Então, a gente fala sobre isso, CBS e o IBS, um crédito amplo, automático. Eu posto aqui nas minhas redes sociais, direto, né? Como que vai ser? Então, você tem ali, você vai no supermercado,
sua compra deu 120, 100 quando você pagar vai para o fornecedor, para o cliente, né, o fornecedor, e 20 vai direto para o comitê gestor, que vai fazer a distribuição da CBS, da IBS. Então, assim, hoje as empresas, a grande maioria, se financia através dos tributos. Com a reforma, isso vai deixar de existir. Então, vai ser um desafio importante aí. Oi, Soninha, teremos acesso a essa apresentação? Posso mandar, sem problema, tá? Eu mando aqui para a Lu e a Lu distribui para vocês, não tem problema. E aí, né, nesse futuro da CBS, da IBS, são desafios gigantescos. Se vocês não começaram a fazer, começa a correr atrás da transição, porque é complicado, tá, gente? A gente no começo ficou meio desesperado, agora está mais tranquilo. Mas é trabalhoso por demais, tá? E aí, nesse desafio da transação, imagina, Soninha, tem aí os créditos acumulados, que é um outro processo que a gente já ouviu falar, não, vai acabar os créditos presumidos, não vai ter mais como. Gente, os créditos vão acabar da forma que é hoje, mas vai existir uma outra maneira de você fazer essa recuperação, tá? E é isso que a gente ensina também lá no curso de reforma tributária. Mas, falando muito de crédito, tudo que a gente fala hoje de crédito, a gente vai continuar falando pós-reforma, porém com uma outra linguagem, de uma outra maneira, porque o CBS e a IBS vai funcionar como um débito e crédito, e no fim do dia você vai entrar é uma espécie de DCTF Web, tá? Para quem está aqui e conhece o termo, é uma espécie de DCTF Web que você vai ter o débito e o crédito, e no fim do dia você vai ter ali o teu crédito já apurado, tá? E tem vários detalhes, tá, gente? Tem vários detalhes. Tem uma empresa que a gente está já fazendo o projeto, assim, absurdo a quantidade de coisas que é preciso fazer. Então, as pessoas precisam começar, as pessoas não estão começando, tá? Você assistiu, você assistiu uma palestra Sim! Nós temos aqui a nossa palestra também sobre reforma, e, cara, assim, é fantástico. A mudança é literalmente da água para o vinho. A gente vai sair de uma situação hoje complicadíssima, com toda essa loucura tributária, esse manicômio, né, tributário. Tem um livro chamado Manicômio Tributário. E vai sair desse manicômio com algo mais simples. Então, assim, essas palestras são fantásticas. Eu tenho feito várias palestras por aí, em empresas, assim, falando sobre a reforma tributária, que é muito, muito interessante, tá? E cada segmento, gente, tem uma questão, tá? Vou dar só um spoiler aqui. Quem é de segmento alimentar, por exemplo, a partir de janeiro tem dinheiro na mesa com a reforma tributária. E não é pouco. Então é isso, da necessidade de preparação dos sistemas, mudar processo, olhar que a partir do mês que vem já tem tag nova no XML das notas. Então, tudo isso é importante olhar, tá? E aquela frase, né, gente? Pagar imposto é inevitável. Pagar imposto demais é opção. E o crédito tributário é gestão, não é gambiarra, tá? Isso a gente sempre fala. Né? Pagar imposto é inevitável, pagar imposto demais é opção porque você não vai atrás. E o crédito tributário é gestão e não gambiarra. Por que eu falo isso? Porque tem uma galera que faz e acontece do jeito que acha que tem que fazer. E não é bem assim que a banda toca. Soninho, oi, Malu, preciso muito fazer o curso sobre reforma. Faz com a gente, Malu. Eu vou estar te esperando. O período de transição vai ser extremamente sensível, muito, Soninha. E eu vou te falar, já está sendo, tá? Amanhã eu vou num evento, né? Se algum de vocês aqui estiver no evento, pode me procurar, estarei lá. Vai ter um evento amanhã e depois, aqui em São Paulo, lá no centro de alguma coisa, Frecaneca. Centro de algum centro aí, de centro de exposição, alguma coisa assim, lá na Frecaneca. São 2 dias, né, que a gente vai, né, justamente um evento sobre tributo, 100% tributo. Faz parte ali, é o 19º ano dessa Fórum Tributário, Fórum Fiscal Tributário. Importantíssimo. E nesse fórum, eu vou trazer muita informação sobre reforma, créditos. Então, esses eventos são muito legais, são muito bons. Então, gente, crédito tributário é isso. Isso só foi
um cheirinho do que a gente tem aí no que a gente fala do crédito tributário. Tem imposto de renda, tem diferido, imposto de renda, centro de convenções, André, é isso aí. Ah, legal que você vai estar lá, show de bola. Quem sabe a gente se encontra por lá, viu? Eu estarei lá. E aí esse evento é super legal, tá, André? Super legal, é um evento que tem todo ano, eu sempre, quando que posso, sempre que tem em São Paulo eu vou, porque é muito enriquecedor, né? Então é isso, Lu. Obrigado, gente. A Lu vai dar uns recadinhos para vocês.